Sejam todos muito bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com muita informação para vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Se quiser comprar camisas antigas históricas do Vascão da Gama, chama a gente lá na lojinha do Futebolaço no Instagram. A gente envia para todo o Brasil. E se você quiser também vender uma camisa ou agasalho seu, manda a foto, chama a gente lá no Instagram que a gente dá uma analisada. Peças originais em bom estado. Dito isso, vamos agora às informações. Primeiro, vamos falar da Copa do Brasil. Tivemos ontem 10 equipes classificadas e as últimas nós conheceremos hoje. Tem 6 jogos, 12 equipes se enfrentando e 6 equipes vão passar. E olha, tivemos surpresas e clubes importantes já caindo aí de maneira precoce na Copa do Brasil. Classificaram-se ontem. Vasco, ontem e terça-feira, tem jogos aqui que são de terça. Vasco, Santos, Mirassol, Internacional, Cruzeiro, Juventude, Remo, Fluminense, Palmeiras e Atlético Mineiro. Já caiu pelo caminho nessa fase agora. O Bahia foi eliminado pelo Remo, o São Paulo caiu para o Juventude e o Bragantino caiu ali para a equipe do Mirassol. Hoje nós temos 6 jogos que fecham aí a Copa do Brasil para a gente conhecer os 16 classificados, lembrando que vai ser pote A, pote B e sorteio. Desses 16 que avançam, nós temos o ranking da CBF, os 8 times de melhor ranking caem para o pote A e os 8 times de pior ranking caem para o pote B, sorteio, os clubes do clube A pegam os clubes do pote B. Beleza? E aí a gente tem hoje aí, 2 confrontos de Série A. Quais são, Dieguinho? Temos o jogo entre Flamengo e Vitória. O jogo de ida, o Flamengo venceu no Maracanã por apenas 2-1. E nós temos Botafogo e Chapecoense. O Botafogo também ganhou esse jogo apertado e vai ter que jogar agora lá na Arena Condá. Jogos de hoje, às 7 horas da noite, a bola rola para Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. O jogo de ida foi na Arena da Baixada 0-0. O empate vai a pênalti. Uma vitória do Atlético Goianiense em casa, no Antônio Ascioli, pode estar eliminando o Furacão. Tá? Outro jogo de hoje, o Confiança joga em Sergipe contra o Grêmio. O jogo de ida, o Grêmio venceu por 2-0. Acho que o Grêmio passa aqui. O jogo que está bem aberto, o Fortaleza ganhou o CRB no Castelão por 2-1 e vai lá em Alagoas, no Rei Pelé, fazer o jogo de volta. O Botafogo venceu apertado a Chape por 1-0, a equipe catarinense no Newton Santos, e agora decide na Arena Condá o jogo, tá bom? Outro jogo de hoje, Corinthians e Barra, tá bom? Fecha aí a eliminatória. Jogo de ida, lá em Santa Catarina, o Corinthians ganhou do Barra de 1-0 e agora o Corinthians joga com Barra na Neoquímica Arena. Quero te ouvir desses 6 confrontos, quais serão os 6 classificados. Vou dar aquela secadinha básica, acho que 2 jogos aqui que podemos ter reviravoltas. É o jogo que está em aberto, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Torcer pro CAP cair logo, torcer pro Vitória fazer a boa e quem sabe eliminar o Flamengo. O jogo do Grêmio eu acho difícil, mas se puder passar o Confiança, melhor ainda. Dar uma secadinha no Fortaleza também para passar o CRB. E aí o jogo do Corinthians, pouco provável, Corinthians dentro de casa perder pro Barra. Se acontecer, vai gerar uma bagunça danada, meme, zoação, e o negócio vai ficar feio. O Barra, que é um time de empresário, que vem investindo, tá com uma estrutura legal e vem crescendo. Então, pode ser que apronte uma graça para cima do Corinthians. Entrando naquele relaxamento achando que já ganhou, pode acabar se enrolando, tá bom? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E temos novidades a respeito da SAF. O jornalista Diogo Dantas, do O Globo, não do Grupo Globo, não do GE, do Globoesporte.com, mas do Globo, que traz notícias mais ali de coisas, âmbitos gerais, economia, mas eles têm uma aba de esportes também. O Diogo Dantas trouxe algumas atualizações a respeito da situação da SAF do Vascão da Gama. A coisa está caminhando. A gente já teve, inclusive, uma reunião do Conselho Deliberativo nessa segunda-feira para tratar ali a respeito de mudança do estatuto. E eu diria para vocês que nesse período agora da Copa vai até coincidir com o futebol ficando um pouco de lado. O futebol vai cuidar
ali da janela de transferências e a galera ali do administrativo vai acelerar esse processo de venda. Então esse mês de junho e julho vai ser decisivo para a venda do Vasco, que está bem engatilhada. E o Diogo Dantas trouxe algumas informações lá diretamente do Globo. Confere aí. O Vasco está mais perto de vender 90% da SAF. O presidente Pedrinho já encaminhou um acordo para vender a SAF do Vasco ao empresário Marcos Lamáquia. E tem um detalhe muito importante nessa história. O pai do empresário, José Roberto Lamáquia, fundador da Crefisa e marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, colocou o patrimônio pessoal como garantia da operação. A ideia é que José Roberto Lamáquia seja o avalista do negócio, usando uma fortuna estimada em 25 bilhões de reais para dar segurança ao acordo, que é questionado nos bastidores do Vasco. A negociação está longe ainda de ser unanimidade dentro do clube. Parte da diretoria resiste principalmente à autonomia que o Lamáquia quer ter na gestão da SAF. Outro ponto que gera debate é a cláusula que impediria o clube associativo de retomar as ações da SAF na justiça, como aconteceu no caso da 777 Partners. Vou trazer um pouco então os números que estão aí praticamente já fechados, faltando apenas a assinatura. A oferta no total pode chegar a 2,5 bilhões. Isso incluiria 500 milhões em um aporte, nos próximos 5 anos. A assunção, o Lamáquia assumir a dívida de cerca de 1,3 bilhão, que pode cair com a recuperação judicial. Investimento em estrutura no CT de até 150 milhões e cerca de 20 milhões por ano para o clube social. As conversas entre as partes acontecem desde dezembro e novas reuniões foram realizadas essa semana para fechar os últimos detalhes. Mesmo com pressão interna, o presidente Pedrinho decidiu seguir com o acordo, que ainda precisará ser votado na Assembleia Geral do Vasco. Bom, tá feito o registro, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vamos ter cena dos próximos capítulos, com certeza. Caminhando para a reta final, galera, queria dar uma passeada breve na coletiva do Renato Gaúcho de ontem, e ele trouxe alguns debates interessantes. Primeiro, ele foi questionado ali sobre a partida do Vasco, ele reclamou muito do relaxamento do time, algo que é um problema meio crônico, e ele volta com aquela alfinetada, do sofrer igual a torcida do Vasco. Ele aproveita para comentar o lance da expulsão do Thiago Mendes, e já adianto que ele concordou com a expulsão. Ele vai também dar uma passeada na situação do Cuiabano e também a situação do David e do Brenner, que os dois vêm jogando na maioria das vezes juntos, e acabam trocando de posição. Tem hora que o David está de 9, o Brenner está de 9, eles ficam trocando ali entre ponta esquerda e centroavante. Então o Renato fez um balanço da partida dos dois, e essa é a questão da definição da posição de ambos. Então com vocês, o nosso técnico, Renato Gaúcho. O jogo ele se tornou difícil em certos momentos para a gente do jogo, porque nós permitimos. Nós fizemos 2-0, com todo o respeito ao Paysandu, que fez uma belíssima partida. Mas nós estamos bem no jogo, 2-0, mas aí vem aquela acumulação, de um outro jogador, já está decidido. Aí no último lance do primeiro tempo eles acharam um gol. E eu estou alertando o meu time desde ontem sobre esse jogo, que era um jogo perigoso. E acharam o gol no último lance do primeiro tempo. Aí voltaram para o jogo, alertei no intervalo do jogo. Aí, 1 minuto de jogo, gol do Paysandu. Quer dizer, eu falei para eles, o grupo gosta de sofrer. O grupo acho que está junto com a torcida. Vamos sofrer com o nosso torcedor. E não pode ser assim. Não pode ser assim, independente da competição, independente do adversário, você tem que levar a sério os 90 minutos. Você não pode achar que o jogo tá ganho, mesmo com 2-0, 3-0. O jogo é jogado durante os 90 minutos, tudo pode acontecer. Eu alerto eles muito sobre essas coisas todas no futebol que podem acontecer. E tudo que eu alertei eles desde ontem, hoje na pré-eleição, infelizmente aconteceu. E aí, quando eu preciso poupar 2, 3 jogadores para o jogo de sábado, eu tenho que deixar os jogadores em campo, se desgastando, porque eu tive que fazer algumas trocas que eu não esperava, até para garantir a classificação. Eu vi os jogos ontem da Copa do Brasil, eu falo isso sempre para eles, não importa se o time é da 4ª divisão, 3ª divisão, 2ª divisão, 1ª divisão, eles querem mostrar trabalho, a chance deles aparecerem contra o grande. Hoje em dia, o Cândido fala isso para eles, hoje em dia não tem mais aqueles craques que decidem o jogo a qualquer momento. Então hoje em dia está todo mundo na mesma prateleira, é o querer, é a entrega, e isso eu cobro bastante deles. Então o meu time tem se entregado, tem elogiado o meu grupo, só que hoje, em determinados momentos, acharam que o jogo estava ganho, e não é assim, não pode ser assim. Então, como eu estava falando, vi os jogos ontem, que são todos os jogos difíceis, como foi o nosso hoje. Ainda bem que nós passamos, não precisávamos passar por um sufoco, entendeu? Bem pelo contrário, mas circunstâncias da vida, de jogos, damos esse prazer para o Paysandu gostar do jogo, sofremos porque nós deixamos de jogar. E, infelizmente, pagamos quase caro por isso. Mas, por outro lado, felizmente, o nosso objetivo era a gente conseguir a classificação.
Quanto à expulsão dele, eu perguntei pro árbitro depois do jogo ainda no campo, o Thiago deu uma cotovelada no adversário, ele falou, ele deu, foi na minha frente, Renato, ele deu. Aí eu vim no vestiário e pedi para mostrar um lance. Cada um tem sua opinião, tanto no gol como na expulsão. Eu sinceramente tenho, e não minto, tenho sempre a minha posição firme. Eu achei justa a expulsão dele. Justa porque eu tenho os lances no vestiário, que eu vi, ele levanta o braço e deixa. Isso é caso de expulsão. Quando não é, eu vou falar, olha, não é porque é meu jogador, eu vou defender meu jogador. Eu falo o que eu acho que é certo, pelo menos essa é a minha opinião. Eu achei justa a opinião dele. Ele, infelizmente, ele deixa o braço, ele leva o braço, ele faz o movimento. E esse movimento, eu estava vendo o jogo ontem do Internacional contra o Atlético, o jogador do Atlético mais ou menos fez o mesmo lance, e foi expulso. Achei justo, como achei justo também a expulsão dele. Quanto ao David e ao Breno, são dois jogadores que sabem jogar por dentro, são dois jogadores que sabem jogar por fora. Eu acho que aí eles precisam, que eu falo para eles trocarem ideias, a gente treina isso, peço para eles, mostro no vídeo, para essa troca de posição. Por quê? Porque os dois sabem jogar por dentro e por fora. Essa troca de posição dificulta bastante a marcação do adversário, mas eles precisam fazer. Eles não podem jogar dentro do campo do adversário, de costas, aceitando essa marcação. No momento que eles têm essa movimentação, eles vão abrir espaço para eles e para os companheiros. É simples jogar futebol. Então essas coisas eu peço bastante para eles. Quando eles fazem, eles conseguem. Quando o Flamengo fizeram bem, hoje eles aceitaram muito a marcação do Paysandu. Mas são coisas que acontecem. O importante que eu tenho dado, e vocês têm visto, oportunidades para todo mundo, é eles saberem aproveitar essa oportunidade, porque amanhã depois, ninguém pode reclamar que não teve oportunidade aqui no Vasco comigo. Ninguém. O Alisson, talvez o zagueiro, tirou muito pouco, mas eu gosto do garoto, eu gosto do trabalho dele, gosto do futebol dele. Então são jogadores que toda hora estão jogando, ou uma competição, ou outra, estou entrando nesse jogo, entrando naquele, todo mundo. Então ninguém pode reclamar das oportunidades. Quanto ao Cuiabano, é um jogador que a gente está tendo cuidado com ele, porque ele tem um histórico de lesões musculares. Ele está praticamente recuperado, mas ele ainda não se sente confortável, ele não tem segurança ainda para jogar. Vamos reavaliá-lo amanhã, novamente. A gente tem conversado com ele de jogo a jogo, e aí ele que vai nos dar essa resposta. Não adianta colocar em campo um jogador se ele não está com a confiança, porque depois, se ele tiver a lesão em cima, ele vai ficar muito mais tempo parado. Então eu fui jogador, eu conheço as lesões, gosto de trocar ideias com jogadores, e são eles que me passam a confiança para eu poder escalar. Então a conversa que eu venho tendo com ele tem se dedicado, tem chegado cedo lá, feito tratamento, tem treinado, mas ele ainda não tem a confiança para entrar em campo, e eu estou respeitando. Bom, concordo com o Renato com relação a essa questão aí do relaxamento. Virando a chavinha agora, galera, vamos falar a respeito de dois jogadores. O Marino Rinestrosa fez de longe a melhor partida dele com a camisa do Vasco. O Renato fez uma análise do jogo dele e aproveitou para falar de duas conversas individuais que ele teve com o Marino. Algumas conversas que ele teve para ele se ligar e aprender e melhorar o jogo dele. E o Thiago Mendes, que tomou um puxão de orelha do Renato. O Renato não quis expor o que é, mas o Thiago falou que tem coisas no Thiago Mendes que vinha incomodando, que ele já teve uma conversa com o Thiago e ele melhorou. Imagino eu que essa questão do que ele vinha reclamando e o Thiago melhorou, era a questão de ficar batendo boca o tempo inteiro e caindo na pilha dos adversários. Ele vem tomando cartão amarelo demais. Acho que outra coisa que ele precisa trocar uma ideia com o Thiago é esse bracinho dele. Já não é de hoje que ele costuma abrir um pouco desse braço aí. O meu receio é o Thiago ficar marcado, tá? Ele tem tomado cartão amarelo demais, se envolve muito em polêmica e não é legal. O Thiago é disparado o nosso melhor jogador e ele tem que ser um pouquinho mais inteligente. E o Renato vai falar desse puxão de orelha, não quis revelar o que foi que ele cobrou do Thiago, mas deixou claro que chamou o nosso capitão para conversar. Com vocês, o Renato falando do Marino e do Thiago Mendes. Quanto ao Marino, eu tenho conversado bastante com ele, tenho lapidado ele, tenho dado bastante conselhos para ele, da maneira que o torcedor gosta que ele se comporte. Hoje foi, durante o tempo que ele esteve em campo, foi a melhor atuação dele no Vasco. Eu torço bastante que ele volte a jogar aquele futebol que ele jogou na Colômbia. Então, aos pouquinhos, ele vai adquirindo aquele futebol, corrigindo ele, lapidando ele em algumas situações que ele costuma, às vezes, fazer a coisa errada, mas no país deles fazem isso, então aqui a gente tem que corrigir justamente para ele não cair na desgraça, digamos assim, né, de alguns torcedores. Então hoje fiquei feliz, lá no Chile também ele já tinha jogado bem, fiquei feliz que hoje ele fez uma boa partida. É que eu falo filando, as oportunidades estão aí, tá todo mundo vendo, então ninguém pode reclamar. As coisas mais simples do futebol é simplificar, ele não é culpado. Na Colômbia eu vejo muitos jogos, muitos jogadores, eu vejo alguns defeitos dos jogadores colombianos, a gente tem corrigido isso nele, é simplificar, ele não pode querer driblar 2, 3 jogadores no meio de campo, porque ele vai dar um contra-ataque. Se ele driblar 2, 3 jogadores, vai ser aplaudido. No momento que der o contra-ataque, todo mundo vai chegar a ele. E foi isso que estava acontecendo com ele quando eu cheguei aqui, quando dei algumas oportunidades, eu falei, para de aceitar a marcação do adversário, se movimenta, no meio de campo toca a bola para os teus companheiros, e a tua criatividade usa ela próximo da área dentro da área, como ele usou hoje. Então, ele fez a jogada, ele veio ali, falei com ele, tá vendo? É simplificar, é fazer exatamente isso. Usa a tua força, usa a tua habilidade próximo e dentro da área do adversário. Aqui no meio de campo, toda hora você vai sofrer falta ou vai dar contra-ataque. E uma falta aqui, às vezes você vai matar o nosso contra-ataque e muitas vezes a falta daqui não vai adiantar em nada. Então são coisas simples, mas para o jogador pode ter certeza que ele vai evoluir bastante, como ele fez hoje. Mas ele tem que fazer sempre. Ele não pode fazer um jogo, no outro jogo não fazer. Então, eu pelo menos, estou tendo bastante cuidado com ele, justamente para ele não cair, digamos, não gosto dessa palavra, mas na desgraça da torcida. Então eu gosto de
trazer o jogador, aconselhar o jogador, corrigir o jogador, lapidar o jogador, para que a gente possa tirar o melhor dele dentro do campo. Peguei o Thiago na véspera do jogo do Atlético Paranaense. Eu chamei ele na minha sala, conversei com ele, elogiei ele em algumas coisas que ele está fazendo e aconselhei ele a não fazer certas coisas em outros detalhes, que eu não vou falar aqui em público, mas o importante é que eu aconselhei ele deixou de fazer. Até porque eu escolhi ele como líder. E o capitão precisa dar exemplo em tudo. Então não vamos condenar o Thiago hoje. O Thiago como capitão foi expulso. Eu já vi vários capitães serem expulsos. Ele não pode ter essa atitude que ele teve hoje como capitão, obviamente. Mas ele vem nos ajudando muito. Jogando, orientando, fazendo gols. Entendeu? Agora, alguns detalhes eu tenho conversado com ele, tenho falado para ele não fazer. Ele me ouviu, ele deixou de fazer. Mas não vai ser assim também da noite para o dia que você vai corrigir 100% qualquer tipo de jogador. Mas o importante é que ele tenha nos ajudado, eu tenho conversado com ele e ele tem escutado. Até acho que há 3 dias atrás também, ele falou que ele vai me entregar, de repente, o DVD dele. Bom, galera, só para finalizar, informação boa, o Vasco não divulgou o boletim médico, mas o PH deu uma acalmada nos ânimos ontem. Ele saiu de chinelo do vestiário para ir pro carro dele para poder ir embora para casa, só que ele foi questionado, ele falou, não, foi só uma pancada no tornozelo mesmo, ou seja, ele sentiu o trauma forte, mas aquele receio de uma lesão grave, acho que está descartado. Até especulou a possibilidade, alguma coisa no joelho. Não. O Vasco, por hora, pelo menos no momento que eu tô gravando, não divulgou o boletim médico ainda, mas essa é a atualização do PH, beleza? Tamo junto, galera. Saudações vascaínas, use o espaço para comentário para deixar a sua opinião e eu te espero na nossa próxima edição. Valeu, fui!